Então vamos lá, Efésios capítulo 1. Olha que legal, já chegamos no versículo 7, hein? 3 domingos para chegar no versículo 7. O que diz a palavra do Senhor aqui? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A gente está falando de todas as bênçãos que nós encontramos, que nós recebemos de Deus. Nas semanas anteriores a gente falou das bênçãos que a gente recebe de Deus Pai, e hoje a gente vai começar a falar das bênçãos que nós recebemos de Jesus, presentes dele, Deus Filho. Né? E esse texto começa falando já justamente disso. Nele temos a redenção, esse é o primeiro presente. Essa é a primeira bênção, redenção. Redenção significa comprar algo. Redenção significa que nós fomos resgatados. Quando Paulo escreveu essa carta, o Império Romano tinha aproximadamente 60 milhões de escravos, que eram levados aos mercados e vendidos como se fossem objetos. Então ele está escrevendo dentro de um contexto, né? Porque dentro dessa realidade que ele vivia, existia a possibilidade de alguém comprar um escravo e simplesmente torná-lo livre. E é exatamente o que Jesus fez por nós, é o que nós vemos na cruz, porque nós éramos escravos. Nós estávamos presos, nós não tínhamos a liberdade de caminhar segundo aquilo que nós queríamos fazer, mas nós éramos escravos. E Jesus Cristo naquela cruz, naquele lugar, Ele nos compra. E Ele nos dá a possibilidade de vivermos liberdade. O que Jesus fez foi justamente isso. Ele nos comprou com o seu sangue e nos fez livre. Para a glória de Deus. Esse capítulo, desde o primeiro versículo, a gente está falando disso. De que o homem foi criado para a glória de Deus. De tudo que nós fazemos, tudo que nós nos envolvemos é para a glória de Deus. E a semana passada o Senhor nos falou de uma maneira muito clara, inclusive que aquilo que a gente come, os nossos hábitos, né, as nossas práticas, também são para a glória de Deus. Tudo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos comprados. Mas parece que nesse momento, quando a gente é redimido, aqueles que tinham a ilusão de que estavam dirigindo o carro, de que estavam escolhendo o caminho, para onde iam, o que iam fazer, né, qual era o futuro, parece que você passa para o banco do passageiro. E a partir daí já não é você quem dirige. A partir daí já não é você quem decide. Você foi comprado. O Senhor tem um plano para a tua vida. O Senhor tem um propósito para você. E Ele está te levando para você viver isso na plenitude. Não é um pouquinho, não é uma parte, não é só o que faz sentido para você, porque muitas vezes a gente faz isso. Tá, Senhor, então qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? O que a tua palavra está me dizendo? E quando a gente lê a palavra, tem algumas coisas que a gente fala, até aí até vai. Outras coisas a gente fala, sem chance. Não é para mim. Não é o que eu quero, não é meu plano. E quando nós fomos redimidos, parece que a gente passa a sentar no banco do passageiro. E a partir daí, é do jeito dele, é no tempo dele, é da forma dele. Aí deixa de lado o teu projeto, deixa de lado o teu plano. Tira do centro da tua vida o teu eu. Quantas pessoas que ainda não viveram e não sabem que receberam esse presente da redenção e que as suas frases estão carregadas do eu. Estão carregadas das suas preocupações, das suas dores, das suas frustrações, dos seus sucessos, dos seus acertos. Muitas vezes quando eu vou conversar com as pessoas e eu termino, eu falo assim, poxa, quanto eu nas frases. Quanto ego, quanto minha vontade, meu querer, meu plano, meu projeto. Quando na realidade o que você tem que fazer e que você precisa entender é que quem tem que estar no centro da tua vida é o Senhor. E quando Ele estiver no centro da tua vida, todas as demais coisas vão para o seu devido lugar. Pessoas vão ter o valor das pessoas, as coisas vão ter o valor das coisas. As prioridades vão se colocar no lugar correto. E a gente precisa entender porque a gente está num mundo doente, onde as prioridades estão totalmente invertidas. Onde as pessoas têm valores de coisas. Onde as coisas são as coisas mais importantes que as pessoas estão buscando e desejando e trabalhando e se dedicando e se sacrificando por isso. Que você possa entender os presentes que você tem recebido do Pai, porque você foi criado com um propósito.
E esse propósito é glorificar a Deus em tudo que você faz, em tudo que você é, em tudo que você está envolvido. Que você possa viver isso de verdade. Porque Jesus também nos deu de presente, sabe o quê? Perdão. Na cruz nós encontramos esse perdão. Em Jesus nós encontramos esse perdão. E às vezes a gente entende errado o conceito de perdão. Porque o justo ele não perdoa, ele não pode perdoar. O justo ele aplica a lei. E Deus, por ser justo, ele não podia simplesmente esquecer o que nós éramos. Muita gente tem esse conceito errado. Ah, não, simplesmente meus pecados foram perdoados. Não, teus pecados foram pagos. Alguém pagou o preço. Alguém derramou sangue. Alguém entregou a vida. Alguém precisou morrer. E eu quero te dizer que perdão somente em Jesus. Não existe outro lugar, não existe outra forma, não existe outra maneira. Nele, por Ele, através dEle, nós somos perdoados. Você é perdoado. E você recebe a possibilidade de viver muito além daquilo que você jamais poderia experimentar com as suas próprias condições, com o teu próprio recurso, com a tua própria força, porque nele você é perdoado. Aqui nesse texto também, no verso 8, você vê que nós recebemos do Pai revelação. O texto diz o seguinte: a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. E Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O pecado rompeu tudo na história humana. Ele nos desconectou. Rompeu comunhão do homem com Deus, do homem com seus semelhantes, do homem consigo mesmo, do homem com a natureza. O pecado, ele destrói. O pecado, onde você permitir o pecado tocar, o pecado entrar, ele vai acabar com isso. Ele vai destruir relacionamentos, ele vai destruir amizades, ele vai destruir projetos. Por isso, com o pecado a gente não brinca, porque se você estiver pecando, não é que você está mal, você está morto. Na área que você permitiu o pecado entrar, ele vai te destruir. E foi o que o pecado fez. E muitas pessoas tentam resgatar essa intimidade com Deus. Sabe como? Segundo a sua própria força, segundo o seu desempenho, a sua performance. Não, então o que eu tenho que fazer? Tenho que pagar alguma coisa? Tenho que me dedicar? Tenho que me esforçar? Tenho que me sacrificar? O que eu tenho que fazer? Muitos homens tentam resgatar essa intimidade com Deus segundo a sua própria força. E nós vemos isso em alguns textos na Bíblia, inclusive na Torre de Babel. O homem tentando restabelecer a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. E nós vemos que o plano do Senhor sempre foi esse lugar de intimidade, sempre foi essa comunhão. Ele separa para si um povo, para manifestar a sua glória. Mas esse povo simplesmente dá as costas à sua vontade. Então ele tem um plano, através de Jesus, ele forma um novo povo de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E aqueles que acham que a nossa história está confusa, perdida ou caminhando para a destruição, deixa eu te falar, nada foge do controle de Deus. Nós afirmamos que a história na realidade está caminhando para a consumação gloriosa, onde Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele estava na criação, ele vai estar na consumação. Se você tem expectativa que as coisas melhorem, está se cumprindo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Paulo está dizendo que Deus revela isso para a sua igreja. Deus mostra isso para a gente. Por isso a gente não pode ser pessimista com relação ao que está acontecendo com a história, porque nós sabemos que nosso Deus, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele estava já no início, Ele vai estar no final. Ele está, Ele sabe, Ele nos traz e Ele nos revela isso, para que nós possamos entender e viver de acordo com a vontade dEle e não a nossa. Mas nós vemos também aqui no verso 11, que Ele também nos dá de presente herança. Nele, digo,
no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Fomos feitos herança. Jesus é a herança para a igreja, e a igreja é a herança de Deus para Jesus. Então para de curtir essa depressão, essa tristeza, que às vezes te faz ficar tanto aí lamentando a tua própria vida. Por que as coisas não saem? Por que não funciona? Por que comigo não vai? Quantas vezes a gente está se comparando com quem está do lado, vendo somente uma história parcial que as redes sociais mostram? Já falei isso aqui algumas vezes. Ninguém posta dia mal no Instagram. Às vezes você pode estar até ruinzão. Eu já vi isso aí algumas vezes. As pessoas estão na rua andando sérias. Daqui a pouco, na hora que vai fazer a foto, põe um sorrisão falso na cara e tira a foto. Para de ficar lamentando. Você é herança. Você foi feito. Nele fomos também feitos herança. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho, sabe do quê? Da sua vontade. Você não está entendendo, quem sabe não está concordando, mas o Senhor sabe para que Ele está te preparando. Ele sabe aonde vai te levar, o que vai fazer, quem vai alcançar. Quantos testemunhos a gente está vivendo aqui? Porque aconteceram justamente coisas que a gente não queria que acontecesse. Quanta gente veio para cá sonhando, vou viver no lugar que eu passava as férias. Parece que desde o dia 1 que você muda para cá, o clima é diferente. Porque você fala, vou viver na Disney, né? Vai ser... E tudo com 10, 15 dias perde a cor. Você começa a ter saudade da tua terra, você começa a ter saudade da tua comida, você começa a ter saudade da tua gente. Porque você não está mais no banco do motorista. O Senhor é quem sabe para que está te levando, onde está te levando e o que vai fazer. Não somente na tua vida, mas através de você. Porque propósito está sempre ligado ao outro. E quantas pessoas a gente tem visto sendo alcançadas, sendo tocadas. Quanta gente hoje está na mesa que a gente, eu confesso isso para vocês, muitas vezes eu mesmo olhava e falava, esse aí não tem jeito. Esse aí não tem como, esse aí não vai mudar. Graças a Deus deixava só aqui dentro. Porque eu tenho vivido esses milagres todos os dias. Eu tenho visto pessoas que a gente achava que nem podiam mudar, hoje estão na mesa discipulando. Então, através dos seus testemunhos, estou vivendo uma dessa agora, né? Eu de verdade nunca imaginei. E a pessoa que veio através do testemunho de quem trouxe, ele falou assim, você salvou minha vida. E quem trouxe já está falando o seguinte, não fui eu. Ele falou, não, mas você me convenceu. Ele falou, irmão, eu não convenço nem minha filha a recolher os brinquedos da sala. Ele falou, é Deus. E aí quando eu entrei na mesa, né? Ele falou, eu sei que não é você, mas foi Deus através de você. É você que Deus usou. Por causa das histórias, por causa do testemunho, por causa dos acertos, mas dos erros também. Porque Deus ressignifica. Ele pega uma cruz, que é um objeto, um instrumento de tortura, e faz com que as pessoas tenham orgulho de carregar isso no pescoço, na pele, no pulso. E ele pega essa situação que você está vivendo aí, que você estava imaginando que era para dor, que era para vergonha, que era para sofrimento. E ele fala, vou usar isso para que outros sejam alcançados e para que pessoas venham para a mesa para viver o milagre da vida verdadeira que eu tenho para eles. E que isso seja revelado através, sim, de nós. Através do que o Senhor está fazendo em nós. Então lembra disso. Lembra que você é herança. Que Deus preparou, te preparou como herança para seu filho. Que você é a igreja e a igreja é preciosa para Deus. Preciosa demais. Meu Deus, eu falei que ia cumprir o horário. Está certo esse relógio? Já foi então. Deixa eu falar rapidinho aqui para terminar. Eu quero falar para a gente fechar as bênçãos que a gente recebe também do Deus Espírito Santo. Né? Versos 13 e 14. Em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui nós vemos duas bênçãos através do Espírito Santo. O primeiro, o selo. Primeiro ele nos selou. E aqui nós vemos a síntese do evangelho: ouvir, crer e então ser selado. E essa redenção ela tem 3 estágios pelo menos. Nós fomos redimidos. Justificação. Nós estamos sendo redimidos hoje. Santificação. E isso é um processo. Eu preciso que vocês entendam isso. Quantas pessoas, depois que foram justificados, e já tive essa conversa com algumas pessoas, vêm e falam: pastor, fomos justificados, nós já somos santos, por favor, para de chamar a gente de pecador. Porque não somos mais, já fomos feitos santos. Deixa eu te falar, é um processo. Você foi sim redimido, você foi justificado, mas você continua sendo redimido. Você está num processo de santificação. E esse processo não termina até o dia que nós estivermos na presença do Pai. Não termina. Então você está nesse processo. E a terceira fase é justamente essa. Nós seremos redimidos. Glorificação é no dia que nós estivermos com Ele. Que a gente possa entender isso. Mas o que é esse selo? O selo ele representa a conclusão de uma transação. Ela foi finalizada. Significa que nossa redenção foi consumada. E porque isso aconteceu, Deus veio e nos selou com o Espírito Santo. É o que o texto aqui está dizendo. E é interessante porque os próprios fenícios, eles selavam as madeiras que eles compravam em Éfeso. Justamente essa cidade onde Paulo está. Essa madeira ela continuava armazenada em Éfeso. E mais tarde eles mandavam um representante para retirar o que foi comprado. Olha que exemplo, olha que comparação. O selo, ele também representa propriedade, posse. O selo fala, além disso, de segurança, de proteção. Finalmente o selo representa também autenticidade, legitimidade. Deixa eu te falar, olha tudo isso que está sobre você. Você é dele, ele te comprou, ele te resgatou. Quantas vezes você está aqui hoje, quem sabe, inseguro, cheio de incertezas aí na tua vida, com desafios que estão vindo na tua vida. Esse selo proporciona segurança, proteção sobre você. Você foi comprado e você é dele. Vou além. Autenticidade, legitimidade. Para de ficar ouvindo as mentiras que estão falando aí no mundo, com relação ao que você é, o que você pode, o que você consegue. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você consegue o que a Bíblia te diz que você consegue. Você vai viver aquilo que a palavra do Senhor está falando a respeito de você. Entende isso? E Ele também nos dá o penhor. Penhor é a primeira parcela de uma compra que é dada como garantia, ou seja, está dizendo, o pagamento vai ser completado. É o mesmo significado de um anel de noivado. Você assume um compromisso. Deixa eu te falar mais uma vez, eu comecei esse capítulo falando disso, e eu quero que você entenda. As verdadeiras riquezas vêm todas de Deus. De Deus Pai, de Jesus, do Espírito Santo, mas as verdadeiras riquezas vêm todas dele. A salvação é uma obra completa e exclusiva de Deus sobre as nossas vidas. Todas essas riquezas, elas vêm pela graça de Deus e serão para a glória de Deus. Nós realmente não as merecemos, mas as recebemos pela graça. E por isso a gente precisa dar toda a glória a Deus. Não é a gente, não é o que a gente pode, não é o que a gente consegue, não é o quão bom nós somos, mas é Ele, a Ele seja dada a glória. Porque essas riquezas são apenas o começo daquilo que Deus vai fazer, não somente em nós, mas também por nós. E até agora é somente o penhor, mas um dia nós vamos possuir toda a herança de Deus nas nossas vidas. Eu quero concluir falando de algo que eu até usei há umas semanas atrás, para ministrar a oferta aqui. Essas riquezas, elas devem gerar ou nos levar a algumas atitudes. A primeira delas, adoração. Se você é rico em Jesus, tua boca deve estar cheia de adoração. Você deve dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve
caminhar, inclusive, por cima das circunstâncias. Eu sei que tem dias maus, e a Bíblia fala disso, mas você não precisa passar por isso aí sozinho. Mesmo porque é uma questão de perspectiva. Os meus dias maus de 2018, olhando desde 2024, se tornaram os melhores dias da minha vida. Hoje eu agradeço a Deus pelo que aconteceu lá, porque eles me direcionaram para o lugar que Deus tinha para a minha vida. Quem sabe hoje você não está enxergando, hoje você não está entendendo, mas eu quero te animar, adore ao Senhor, independente das circunstâncias. Não adore ou celebre simplesmente quando as coisas estejam boas, ou que você considere as coisas boas. Mas independente do que você esteja vivendo hoje, adore por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele já fez. Que você se dispa desse desânimo que muitas vezes você tem. O Senhor está trabalhando em nós e mudando a nossa perspectiva. O pastor Luciano estava no lugar que Deus levou ele, para ser efetivo no seu propósito, no seu chamado. E durante 1 ano e meio, ele mesmo contou aqui no primeiro culto, estava triste, desanimado. E o Senhor transformou isso, e olha o que está fazendo através da vida dele. Quantos de nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor foi Ele quem nos trouxe, e Ele nos plantou aqui nesse lugar, e não foi para que você viva o sonho americano. Me desculpa, quem sabe derrubar o teu castelo de areia, mas o Senhor não te trouxe para que você viva o sonho americano. Deus te trouxe para que você viva o propósito dEle na tua vida, para que a palavra, a promessa do Senhor se cumpra. E essa promessa não vai se cumprir somente em você, mas através de você. Então que você possa ter essa animação com aquilo que o Senhor está te dando, e que você possa viver uma vida de consagração. Separado. Você foi separado. Não queira ser igual aos outros, porque você não é. Se te excluírem de algumas rodas, saiba que isso é livramento. Se falarem para você que você está diferente, que você não faz mais o que todo mundo faz, que você não fala mais o que todo mundo fala, creia que é o Senhor quem está te separando. Então não baixe a tua guarda, não recue na tua vida de consagração, e viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém?